Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshur-millitam jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam Angulanghayate girim Jad kripatamaham vande Sri Guru Dinataranam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Ananda Lilamaya Vigrahaya Hemavajivyacha Visundaraya Tasmai Mahapremarasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Namamishwaram Sachidanandarupam Lasat Kundala Gokule Bhrajamanam Yashodabhyalukaladhavamanam Paramristayatyantato Druta Gopya Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasaji Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu abri só para cantar um mantra, mas não vou conseguir ler, tá bom, Prabhu? Tá. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 22. Jehi samsparshaja bhoga dukkha junaya evate adiyantavanta kante anateshuramate buddha. Ó filho de Kunti, os prazeres nascidos do contato com os sentidos são certamente a causa de toda a miséria. Eles sempre têm um início e um fim. Portanto, o sábio não se apega a eles. Gavanuvada. Um homem sábio não fica apegado ao desfrute sensorial. Por esta razão, este verso, começando com Yehi, é falado. Prakashikaviti. A felicidade derivada do contato dos sentidos com os objetos dos sentidos é chamada de Samsparsa Moksha. Tal felicidade tem um começo e um fim, pois quando o contato é interrompido, a felicidade termina. Por essa razão, o sábio não se apega a tal desfrute sensorial, o qual é passageiro e apenas parece ser prazeroso. É apenas
para manter o corpo que as pessoas sábias engajam seus sentidos na ação e fazem isso de forma desapegada. O 21 falou: aquele que é desapegado dos externos prazeres sensuais encontra felicidade dentro de si mesmo. Aí de novo, Krishna fala: os prazeres que nascem, ou seja, que a gente adquire do contato com os sentidos, ou seja, com os sentidos materiais, o corpo material, é certamente a causa de toda miséria. Então, essa é a raiz do problema. O apego por desfrutar dos prazeres sensoriais é a raiz do problema. Certamente a causa de toda miséria. Sempre tem um início e um fim. Portanto, o sábio não se apega a eles. Você vê, esse é o começo de uma vida espiritual real. Entender que é a alma. E a alma, a natureza, a alma não entra em contato com nada material. A natureza da alma é transcendental. Então a alma entra em contato com o que? A natureza dela? Com Deus, que é transcendental. Alguém compreende isso? Como que ele vai desfrutar dos sentidos? Impossível. Ele sabe que não é o corpo material. Ele é a alma espiritual. Isso é o que a gente deve tentar. Entender que a gente é alma espiritual. A natureza dela é servir Deus. Se a gente esquece disso e tenta obter prazer com o corpo material, os sentidos materiais, aí que nasce todo o problema. Você vê, esse é que é a causa da miséria. Primeiro que a vida espiritual se esquece dela. Esqueceu da alma, não tem vida espiritual. Segundo que aquela atitude vai trazer mais miséria. Esse é o ponto de partida da vida espiritual, entender isso. É o primeiro ponto, na verdade. Verso 23. Shaknoti haiva jashodhum praksharira vimokhanat kamakrodhodbhavam vegam sajukta sa sukhinara. A pessoa que mesmo antes de abandonar seu corpo atual consegue tolerar os impulsos da luxúria e da ira é um yogi e é realmente feliz. Bhavanuvada. Apesar de ter caído no oceano da existência material, as pessoas descritas neste verso são yogi e são felizes. Para explicar isso, Shri Bhagavan está falando este verso começando com Shaknoti, Prakrashika Vritti. O desejo intenso por obter os objetos dos sentidos que são favoráveis ao prazer sensorial é referido aqui como luxúria, kama, ou avidez. O profundo significado da palavra kama, a qual neste contexto indica todos os tipos de desejos, é o desejo de extrair prazer da união com o sexo oposto. A excessiva repulsão da mente para com aquilo que é desfavorável ao desfrute dos sentidos é chamado de ira, ou koda. Aqueles que podem tolerar os impulsos da luxúria e da ira até o momento da morte são chamados de yogi. E eles são felizes.
Então essas pessoas podem ser felizes nesse mundo, que consegue tolerar os impulsos da luxúria e da ira, ou seja, que está desapegado. O desapego traz isso, felicidade interior. É só dessa maneira. E aqueles que conseguem tolerar esses impulsos são chamados de yogis. Verso 24. Junta sukunta tararamas tatantar jyotirevaya sajogi brahma nirvanam brahma bhuto digachati. Um yogi que se sente feliz internamente, que se deleita apenas em seu eu interior e cuja visão é direcionada somente para seu interior, está situado na transcendência, Brahma. Ele obtém a bem-aventurança desta transcendência, Brahma Nirvana, na emancipação da existência material. Bhavanuvada. Para aqueles que não são afetados pelas condições do mundo material, a experiência direta do Espírito Absoluto, Brahma, é prazerosa em si mesma. Para explicar isso, Sri Bhagavan fala este verso começando com as palavras Yunta, aquele que alcança a bem-aventurança dentro de seu eu interior, obtém prazer apenas no próprio eu, e então sua visão é focada em seu interior. Prakrashikavritti. Sri Bhagavan explica aqui o método para pacificar de forma fácil e natural os fortes impulsos da luxúria e da ira que foram descritos anteriormente. Esses impulsos podem ser controlados pela experimentação do ser. Os yogis que experimentam felicidade na realização do eu, que sentem prazer dentro de si mesmos e cuja visão está sempre focada na natureza do eu, toma refúgio na execução desinteressada dos seus deveres prescritos. Eles alcançam a plataforma liberada, Brahma Bhuta. Eventualmente, eles ficam estabelecidos em suas próprias eternas formas e naturezas. Tais yogis se tornam facilmente indiferentes às atividades sensuais mundanas de luxúria, avidez, etc. E o deleite que eles experimentam no eu interior é conhecido como Brahma Nirvana, bem-aventurança espiritual. No comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur no Gita 5.26, ele diz: um sannyasi que está livre da luxúria e da avidez, que controlou sua mente e que conhece sobre a natureza da alma, muito rapidamente alcança a completa realização do Brahma Nirvana. Ele falou aquilo ali, ó, que aquele que quer progredir na vida espiritual deve concentrar no eu interior. Falou de novo aqui. Aquele que alcança dentro do seu eu interior apenas busca prazer no seu próprio eu. Então a sua visão é focada em seu interior. É isso que o praticante espiritual, se ele for realmente sério e quiser realmente praticar, ele vai focar no interior dele. Ele vai tentar perceber, vai perceber dentro dele o que está se passando. Quais são os problemas, o que se passa na mente dele.
Vai tentar perceber isso e não se deixar se afetar por aquilo através da prática. Ele não vai ficar olhando para fora, as coisas fora. Ele vai concentrar a mente dele no que está acontecendo dentro dele. Qual que é o progresso espiritual de dentro dele? Como que ele vai fazer isso? Concentrando o intelecto nas escrituras, recitando Mahamanta e humor de oração, escutando as escrituras. E aí ele vai percebendo o que se passa dentro dele. Vai concentrar no interior, não fora. Vai ficar livre de críticas desnecessárias aos outros. Preocupar somente com ele, com o progresso dele. Se ele for focado nisso, através da prática pode progredir. Outra coisa importante é não conversar tópicos mundanos, que não esteja relacionado com, pelo menos com religião. Varnashandava. Isso é outra coisa importante. E isso tudo é que vai purificando a mente e o intelecto. Verso 25. Labhante Brahma Nirvanam Vishaya Khina Kalmasa China Dvaida Yatatmana Sarvabhuta Hiterata. Os sábios que são livres do pecado e da dúvida, que controlaram suas mentes e que estão ocupados no bem-estar eterno de todas as entidades vivas, alcançam a liberação do ciclo de nascimento e morte, através da realização do Espírito Absoluto Brahma. Bhavanuvada. Muitas pessoas alcançam a perfeição através da prática sadhana, siddha. Para explicar isso, Shri Bhagavan fala este verso, começando com a palavra labante. E outra qualidade falou aqui, tais sábios estão livres do pecado, ou seja, eles não vão fazer atividades pecaminosas. Também dá dúvida, já não tem mais dúvida. Ah, será que é esse o processo que eu devo seguir? Ah, será que isso é verdade? Será que Deus existe? Essas dúvidas não existem mais na cabeça dele. Vai estar livre de dúvida e de pecado. Controlaram suas mentes, estão ocupados no bem-estar eterno das entidades vivas. Neste estágio alcança a liberação. 26. Kama Krodha Vimuktanam Yatinam Yatachetasam Abhito Brahma Nirvanam Vartate Viditatmanam. Os sannyasis que estão livres da luxúria e da ira, que controlam suas mentes e que são bem versados na ciência da alma, extinguem por completo a vida material através da realização espiritual. Bhavanuvada.
Quanto tempo levará para aqueles que possuem conhecimento sobre o eu, mas são desprovidos do conhecimento sobre Paramatma, alcançar a felicidade do Brahma Nirvana? A extinção da vida material. Antecipando esta pergunta, Shri Bhagavan fala este verso começando com Kama Krodha. Para aquele cuja mente se tornou estável e cujo corpo sutil foi destruído, não demora muito para que ele alcance o Brahma Nirvana, em sua completa perfeição. Carol, foi sem querer aí? Apertou errado aí. Acho que foi, não deu pra escutar nada não, mas... Não, tá ruim seu áudio. O áudio tá... Melhor escrever, o áudio tá com problema. Seu áudio tá com problema, melhor. Mas deu pra entender que foi sem querer, você ia sair e entrar de novo. Qualquer coisa você escreve aí que o áudio tá com problema. Tá. Se tiver pergunta, eu leio aqui. Você vê, a raiz do problema é essa. Por isso está falando, se renunciante está livre da luxúria. E daí, controla o sentido, essa ciência da alma extingue por completo a vida material. Então é imperativo tentar acabar com esse desejo de desfrute dos sentidos, primeira coisa. É como? Através de Bhakti. E não vai vir só por saber e tentar forçosamente, não. Através da prática de Bhakti, isso aqui vai vir primeiro. Primeira coisa que vai vir. É por aqui que a gente sabe se Bhakti, se a gente está progredindo alguma coisa ou não. Fazendo essa balança. Vinte e sete e 28. Sparsham kritva bahyam chatus chakshus chaivantare bhruvo pranapano samokritva nasabhyantaracharino jatendriya manobuddhir munirmokha parayana Vigaticha bhaya krodhoja sada mukta evasa. Aquele que está livre do desejo, do temor e da ira, elimina completamente os desejos sensuais externos, com o som e o tato de sua mente. Ele então fixa sua visão entre suas sobrancelhas e suspende os movimentos dos seus ares vitais, ascendentes e descendentes, os quais movem através das narinas. Dessa maneira, ele equilibra os ares vitais, controla seus sentidos, mente e inteligência, e se dedica a alcançar a liberação. Tal sábio, sem dúvida, sempre liberado. Bhavanuvada. Desta maneira, por praticar Nishkama Karma Yoga, oferecido ao Senhor Supremo, Isvara, o praticante obtém um coração puro. Ishvara. O praticante obtém o coração puro. E aí, o conhecimento sobre o eu aparece. Para obter o conhecimento do Tadar Brahma, a pessoa deve cultivar a devoção, Bhakti. Finalmente, ela experimenta Brahma, Shri Bhagavan, através do conhecimento transcendental, o qual nasce de Bhakti. Mas, para alguém cujo coração foi purificado através da prática do Nishkama Karma Yoga, a prática do processo óptimo de Yoga, Ashtanga Yoga,
é considerado superior à prática de Jnana Yoga. Quer ver, ó, essa prática de Ashtanga Yoga é para aqueles que praticam Nishkama Karma Yoga. Faz parte do processo Nishkama Karma Yoga. Faz parte do processo de Bhakti. Faz parte do Nishkama Karma Yoga. Com o propósito de realizar Brahma. Isso é explicado no 6º capítulo aqui. Shri Bhagavan está falando nestes 3 versos, começando com Sparshan, com o Sutra do 6º capítulo. Sparsha se refere àquilo que é percebido pelos sentidos externos. Tato, forma, som, paladar e olfato, todos os quais influenciam a mente. A pessoa deve então expulsá-los da mente e restringi-las de correr atrás deles. Deve-se também fixar a própria visão entre as sobrancelhas. Se a pessoa fecha completamente os olhos, ela pode vir a dormir. E se ela os mantém completamente abertos, existe a possibilidade de que ela seja distraída pelos objetos dos sentidos. Assim, para assegurar que nenhum dos 2 casos ocorra, a pessoa deve deixar os olhos semi-abertos e, dentro de suas narinas, controlar o movimento ascendente e descendente da respiração, e assim balanceá-lo. Aqueles que controlam os seus sentidos dessa forma devem ser considerados liberados. Prakrashika Vritti. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: Ó Arjuna, o coração se purifica através do Nishkama Karma Yoga. O coração só se purifica através do Nishkama Karma Yoga, em conexão comigo. Após purificar o coração, a pessoa obtém conhecimento perfeito. Este é o método para alcançar a verdade absoluta. A experiência do Espírito Absoluto, ou Brahma, desenvolve gradualmente através da prática da devoção ao Senhor Supremo, em conhecimento perfeito e também por adquirir este conhecimento que está além dos 3 modos da natureza material. Eu expliquei isto anteriormente. Agora explicar-te-ei o Ashtanga Yoga como meio para os que já purificaram o coração alcançarem o Brahma. Por favor, escuta. As formas externas do som, tato, forma, gosto, cheiro, etc., devem ser completamente removidos da mente. Esta prática é chamada de pratyahara. Enquanto praticas este controle mental, fixa teus olhos entre as sobrancelhas e olhe para a ponta do nariz. Pois, se você os fecha, pode ser que comece a dormir. E se mantém os olhos completamente abertos, pode ser distraído pelos objetos externos. Deve mantê-los semi-fechados, de modo que a visão se fixe entre as sobrancelhas e na ponta do nariz. Respirando pela narina, deves regular a respiração e a inspiração, visando equilibrar os movimentos dos ares ascendentes e descendentes. Sentados assim, os ascetas que desejam a liberação, ou mukti, controlam sua mente, sentidos e inteligência, e abandonam o desejo, o temor e a ira, com o propósito de alcançar o Brahma. Portanto, como parte da prática do Nishkama Karma Yoga, este seu rumo, o Ashtanga Yoga, também pode ser praticado. Pergunta aí. Isso é maneira correta daqueles que praticam Nishkama Karma Yoga e dentro dele Ashtanga Yoga. Mas em Bhakti também a gente faz isso aqui.
de controlar a mente e tirar ela dos objetos sentidos, é o mesmo processo. Mas como? Através de escutar e recitar o nome. E também faz esforço quando a mente também quiser correr, tenta refrear ela dos objetos sentidos. Em Então, isso Prabhu, isso é imperativo para todos os tipos de yoga. quando ele se refere ali nos versos anteriores ali sobre sábios, ele se refere sobre os sannyasi e esses os que praticam Ashtanga Karma Yoga? Como assim? O que você chama de sannyasa? Não, porque ele está se referindo ali como sábios, né? O que tem? Quem é o sannyasi é o que são desapegados, né? E sábio não? Oi? Sábio não? Sim, ele está se referindo para esse sábio. Sannyasi não é ordem de sannyasi. Sim, sim, não, eu sei. Quem é desapegado, eu entendi. Mas aqui ele se Sá- refere também. Sábio falou aqui, ó. Os sábios que estão livres do pecado e da dúvida. Ó. Um yogi que deleita no próprio eu. A pessoa que antes consegue tolerar impulso da luxúria é yogi. Ele está falando, ó, o sábio não se apega a ele. São diferentes palavras para o mesmo tipo de pessoa. Ah, tá. Então, para eles também são considerados sábios. Sábio é o quê? Sábio não é quem sabe alguma coisa, para os Vedas ou para o Gita. Sábio é quem controla os sentidos. Isso é que é real sábio. Quando fala sábio em qualquer parte de qualquer escritura abraâmica ou Vaishnava, não significa outra coisa além de yogi ou desapegado. Ninguém pode ser sábio estando apegado. Você conhece algum? Não. Então, tem jeito. Quando fala sábio é isso. Aqui não está indicando, está indicando às vezes no geral e às vezes aquele que alcança liberação somente. Por quê? Porque nesse Kama Karma Yoga não dá amor puro por Deus. O 6º capítulo foca aí. Por isso está falando liberação. Estágio liberado. Mas qual tipo de liberação? Tem vários. O Bhakta aceita só a liberação pessoal e rejeita a impessoal. De todo jeito, esse Brahma Nirvana é o estado onde a pessoa está desapegada dessas coisas e entende que ela não é o corpo, que ela é alma espiritual. Isso também chama de Brahma Bhuta. Ela entende isso. Entende significa experimenta. Nesse estágio, ela começa a ser liberada do mundo material, ou seja, ela está realmente na vida espiritual. Vida espiritual significa isso. A partir dali, começa realmente, ela pode progredir para Bhakti Yoga. Se ela parar ali, ela só fica liberada. Brahma, Paramatma, o máximo. E se ela praticar Bhakti, ela alcança Bhagavan em pessoa. Aí é muito além disso. Muito além. Eu achei que ele se referia diretamente aos Bhaktas, né, quando ele falava sobre sábio. Não. Aqui está falando, no geral, Brahma Nirvana significa só a liberação em geral. Por isso está falando sábio, não está falando Bhakta. Se fosse liberação pessoal que o Bhakta ia falar Bhakta.
O Bhakta não é chamado de sábio, especificamente, nem de yogi. É chamado de Bhakta. É muito além disso aqui. Por isso que nos comentários eles, eles falam às vezes a diferença. O sábio impessoal, ele também sente algum prazer dentro dele, mas comparado com o prazer do Bhakta é insignificante, mas sente alguma coisa, porque está desapegado, sente alguma coisa. Serve para os dois nesse caso, mas o prazer no eu do simples sábio é infinitamente menor do que o prazer do eu do Bhakta, muito menor. Aqui está falando só todos esses versos aqui não está falando nada positivo, quase nada positivo. Focou em quê? Que ele é desapegado da luxúria, da ira, dos prazeres sensoriais e se deleita no eu. Falou mais negativo do que positivo. Ou seja, falou mais de desapego. Então isso serve para os dois. Mas o Bhakta ele não tem só a ausência de desejo de coisa mundana. Ele tem extremo apego a Deus. Isso falta no sábio comum, nos yogis. Aqui está falando geralmente só de liberação. Não está falando de alcançar Deus. Não. Falando de liberação do mundo material só. É só, mas o Bhakta vai ter que passar por esse estágio também. Vai ter que sentir isso dentro dele. Do contrário, pode até praticar por nome Bhakti, mas se não vier esse estágio, na verdade não vai ser nada, né? Não vai ser nem a prática impessoal do sábio, o resultado, por exemplo. Esse estágio vai vir para o Bhakti em primeiro, começo. Você vê que vida espiritual não é tão fácil assim, igual muita gente pensa. Espiritual, espiritual. Deve haver estudo aqui que está falando no Gita. Refletir sobre tudo isso. Se a pessoa não for atenciosa no que está falando e tentar praticar depois no dia a dia, não vai vir. Como que vai vir? Tem jeito. É necessário bastante foco, determinação e pôr em prática tudo isso aqui que está falando e refletir dia e noite sobre isso aqui que está falando, dentro dela. Aí sim pode progredir alguma coisa. É necessário uma reflexão profunda do que a pessoa quer da vida. Por isso é que só recitar e escutar não é suficiente, tem que ver como fazer isso. Ele vai ter que vir um resultado interior. Se não vier resultado interior, tudo valeu nada. Em Se Prabhu, a... Ah, a pessoa que ela, aí quando fala aqui de olhar no eu interior, entendeu? Isso aí é para uma pessoa que está num estágio mais um pouco elevado ou Não, no começo. isso é o, antes de qualquer coisa, ela vai ter que fazer isso. Mas Qualquer por ela, pessoa que está buscando vida espiritual, ela automaticamente vai começar a fazer isso. Ela vai começar a olhar para dentro. Realizar é outra coisa, mas começar a olhar, qualquer pessoa, antes de começar a praticar, ela vai perceber, começar a olhar isso. Porque ninguém pode pensar em realmente praticar a vida espiritual sem começar a refletir dentro dela as coisas, buscar dentro dela. É impossível, ninguém vai fazer isso.
Como que alguém vai pensar em praticar alguma coisa sem primeiro interiorizar e ver qual é a necessidade real, por que que ela está buscando isso, qual a necessidade interior que ela tem para isso? Ninguém vai fazer. Se fizer, vai fazer só externamente. Depois de um tempo, acaba o encanto da energia ilusória. Esse negócio de buscar vai vir no começo. Agora, para experimentar, aí vai ter o processo todo. Aí vai vir o desapego e aí ela vai experimentar. Ela começa a olhar dentro, buscar dentro alguma coisa. Ela vai ver que ela não pode ser feliz sem Deus. Ela vai perceber isso. Todo mundo não é feliz. Coisa material. Ela vai pensar, eu também não estou feliz. Porque eu não tenho nenhuma conexão com Deus. Esse é o problema. Então ela vai buscar essa conexão interior. Vai percebendo como que os desejos vêm. Vai praticando o Bhakti. Vai orando pela misericórdia, chorando pela misericórdia de cima. Vai entendendo a necessidade disso na vida humana. E ela vai buscando dentro isso. Aí fazendo isso ela pode progredir. Então é necessário essas coisas. No começo ela vai olhar para dentro e não vai ver nada. E aí é que muita gente não tem coragem. Ah, e agora? Ah, entrei na deprê aqui, não, tem muita coisa. Ah, não, tem que buscar alguma coisa fora. Aí como que vai passar pelas fases e vai achar o que é dentro? Não tem jeito. Ela vai ter que ser realista e humilde de aceitar os próprios defeitos primeiro, que ela, quando ela interiorizar, ela encontrar, e aceitar isso tudo, e entender a posição caída que ela está. E encarando isso, automaticamente vai vir humildade, porque vai vir a realidade, e aí ela vai se tornar humilde. Nesse estado, ela pode orar com intensidade para Krishna, por ajuda de cima. Aí Krishna pode enviar o mestre espiritual, realmente pode ajudar. Isso tudo vai vir com esse entendimento, nessa reflexão. Agora, se a pessoa não tiver essa coragem, essa realidade, essa humildade de aceitar, aí é impossível. Então isso é que é a dificuldade de muita gente, de olhar para dentro e ver a necessidade e aceitar que vai ter que partir do ponto zero, vai ter que tolerar muita coisa. Praticar bastante, determinado, dia após dia, sem falha. E ser humilde e tolerante com todo mundo que encontrar, sabendo que não tem real qualidade nenhuma. Ela vai ver o que tem na mente dela. Se ela olhar nas escrituras, vai ver que aquilo não é nada divino nem piedoso. Então vai ser realista e a humildade vai vir. E aí essas coisas podem progredir. Mas se não tiver força para encarar isso tudo, aí tem jeito. Ah, não vou, prefiro não pensar, eu quero me dar bem nesse mundo aqui. Não importa, eu quero falar para os outros que eu sou devoto, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E quero me dar bem nesse mundo, eu tenho que ser próspero, eu tenho que dar bem nisso, no trabalho, na família, no dinheiro, e eu quero ganhar aqui. Ou seja, vai olhar para essas coisas. Ou seja, vai querer ganhar coisa nesse mundo material, vai vir um apego. Então, o caminho interior é outro tipo de coisa. Ela vai estar disposta a perder o mundo material para ganhar o outro mundo. É, a riqueza, na verdade, é do outro mundo, não desse aqui. Esse é o caminho espiritualista. Então, para isso é necessário isso tudo. Como Jesus falou, aquele que ganha esse mundo perde o outro mundo.
Aquele que está disposto a perder esse mundo ganha outro. Nesse sentido. Os outros podem rir dele, podem zombar dele. Ele não está querendo ganhar esse mundo, então deixa os outros ganhando. E deixa os outros pensar que ele está perdendo. E assim ele segue a vida dele, sem preocupar com isso, desejando aquele outro mundo. E perder esse. Então, para isso, tem que ter uma alma disposta a isso tudo. Vinte e nove agora. 29. Bhoktaram jagya tapasam sarvaloka maheshwaram Suridam sarva bhutanam yattvamam santirichati. Aquele que me conhece como Pera aí, acho que a Carol ia ler lá. Falou? Agora eu posso. Valeu, Denis. Aquele que me conhece como beneficiário de todos os sacrifícios e austeridades, o controlador supremo de todos os planetas e o bem-querente amigo de todas as entidades vivas, alcança a liberação do cativeiro da identificação material. Bhavanuvaga. Assim como acontece com um Gyani que cultiva o conhecimento transcendental, tal yogi também se libera através do conhecimento acerca de Paramatma, o qual se manifesta através de Bhakti. No Srimad Bhagavad Gita é dito: eu sou o desfrutador de ambos, do sacrifício executado pelo trabalhador frutivo e das austeridades realizadas pelo Gyani. Sou objeto de adoração dos karmis, gyanis e yogis. Sou testemunho interior e sou o único controlador supremo de todos os planetas. Sou bem-querente de todas as entidades vivas, porque eu, misericordiosamente, lhes dou instruções sobre Bhakti, através dos meus devotos. Por esta razão, saiba que também sou objeto de adoração dos devotos. Sendo eu transcendental aos modos da natureza material, não é possível ter realização sobre mim através do conhecimento no modo da bondade. No Srimad Bhagavatam 11, 14 e 21, eu declaro: eu só posso ser alcançado através de Bhakti. Os yogis podem experienciar meu aspecto parcial, Paramatma, apenas através de Nirguna Bhakti, e então podem obter paz ou liberação. Os Gyanis e Karma Yogis obtêm conhecimento sobre a alma e sobre a superalma através da prática do Niskama Karma Yoga. Desta maneira, eles alcançam a liberação. Esta é a essência deste capítulo. Prakashika Vritti. Prakashika Vritti. Os Niskama Karma Yogis também alcançam a liberação ao obter conhecimento sobre a superalma. Este conhecimento se manifesta através de Bhakti. Shri Bhagavan é o único desfrutador dos artigos oferecidos com devoção na execução do sacrifício e austeridade. Ele, como a superalma que habita no interior, é, de fato, a deidade adorável dos yogis, o bem-querente de todas as entidades vivas e o supremo controlador de todos os planetas. Shvetashvatara Upanishad 6.7. Conhecemos nosso adorável Senhor,
que é mestre dos mundos como sendo supremo dentre todos os controladores, o supremo senhor dos senhores e o supremo protetor daqueles que podem garantir proteção. Ele é transcendental ao Brahma impessoal. Srila Bhaktivinoda Thakura diz: ao ouvir os primeiros 4 capítulos, uma dúvida pode surgir. Se alguém alcança a liberação como resultado de adorar Bhagavan através do Nishkama Karma Yoga, então que lugar tem o Jnana Yoga e em qual forma ele manifesta? As instruções neste capítulo foram faladas para remover esta dúvida. Jnana Yoga e Nishkama Karma Yoga não são diferentes, pois compartilham o mesmo objetivo, que é Bhakti. Nos estágios iniciais do Nishkama Karma Yoga, a execução da ação prescrita, karma, predomina sobre o desenvolvimento do conhecimento transcendental, Jnana. E no estágio final, Jnana Yoga, o desenvolvimento de tal conhecimento predomina sobre a ação prescrita. Pela natureza constitucional da entidade viva, ela é pura, uma entidade consciente. Porém, quando ela deseja desfrutar de Maya, fica cativada pela matéria inerte, e como ela se identifica com a matéria, sua posição constitucional gradualmente fica cada vez mais encoberta. Até quando este corpo material existir, a ação material será necessária. A única maneira da alma condicionada alcançar a liberação é através do esforço espiritual para reviver seu original estado constitucional. Durante sua jornada dentro do corpo material, a predominância do karma fica enfraquecida no mesmo grau do seu esforço para reviver seu estado de consciência original. O Brahma Nirvana aparece automaticamente enquanto a pessoa executa práticas espirituais para desenvolver visão equânime, desapego, controle da luxúria mundana e da ira, erradicação de todas as dúvidas, etc. Enquanto estiver engajada na execução do Karma Yoga e mantendo seu corpo, a pessoa pode simultaneamente praticar o Ashtanga Yoga, o qual consiste nos seguintes 8 processos: Yama, controle dos sentidos; Niyama, controle da mente; Asana, posturas de assento; Pranayama, controle da respiração; Pratyahara, retração dos sentidos; Dharana, concentração; Dhyana, meditação; Samadhi, transe. Se uma pessoa consegue a associação de um devoto, o deleite da devoção a Shri Bhagavan manifesta gradualmente no decorrer de tal prática. Isto é chamado de Mukti Purvika Shanti, a eterna paz que acompanha a liberação. Aqui, Mukti significa estando situado na própria forma e natureza eterna. Neste momento, a tendência de realizar um bhajana puro ilumina a glória da natureza constitucional da entidade viva. Falou de novo aqui, ó. A dominância do carro fica enfraquecida no mesmo grau do seu esforço para reviver seu estado de consciência original. De acordo com o nosso esforço para reviver isso, nosso estado de consciência original, essa busca interior pela conexão da alma com Deus, essas coisas materiais vão automaticamente ficando enfraquecidas, de acordo com esse esforço. Por isso que alguém que quer isso vai praticar, vai se esforçar dia a dia, todo dia. Vai se esforçar para isso. Isso é para a gente ver se a gente está se esforçando ou não, é só a gente ver qual é o esforço que a gente está fazendo para ganhar coisas materiais.
dinheiro, comida, qual que é o esforço que a gente põe nisso? Aí a gente vê qual é o esforço que a gente está pondo para reviver nossa consciência original. Põe do lado uma da outra. E aí a gente pode ver se a gente está querendo mais vida materialista ou espiritualista. É fácil fazer esse balanço. Ou então tem uma coisa boa que a gente pode ver também. Se aparecer alguém agora gritando na esquina ali, dou $1 milhão para aquele que vier aqui agora. Se vier 10 pessoas, não tem problema, dou $1 milhão para cada um. Aí a gente pode pensar, se acontecer isso, dinheiro fácil, qual é a vontade que a gente vai ter de ir ali na esquina? E aí alguém pode falar que tá vindo um devoto puro, que vai dar o darshana dele aqui na esquina ou perto daqui. Ou então alguém vai distribuir marra prachada aqui perto, por exemplo. Qual é a intensidade da nossa empolgação de ir? A gente pode fazer essa balança também para ver se o nosso principal desejo é coisa material ou espiritual. E de acordo com isso, Krishna vai dar o resultado. Ele não pode dar o resultado sem isso. É de acordo com nossa inclinação. Acabou o capítulo 5. Né? Próximo é 6. Dhyana Yoga. Alguém pergunta? Ninguém? Então não. Denis. Krishna Krishna Vishnu Padaya Sudaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Srimad Bhakti Vedanta Naraya iti namine Jaya Shri Krishna
Shri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhar Ji ki Jai. Jai. Shri Shri Radha Damodar Ji ki Jai. Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacarya Stolpa Shri Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj ki Jai. Jai. Jai Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhakti Daita Madhav Goswami Maharaj ki Jai. Jai Jai. Paramahamsa Srila Gorakshor Das Babaji Maharaj ki Jai. Jai. Jai Shri Rupanug Guru Varga ki Jai. Jai. Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sri Goswami Prabhu ki Jai. Jai. Namaste Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Shri Bhagavan Jai. Shri Krishna Ki Jai. Shri Arjuna Ki Jai. Jai. Srimad Jai. Bhagavad Gita Ki Jai. Jai. Shri Bhagavan Shri Nishinhadev Ki Jai. Bhakti Jai. Prahlad Maharaj Ki Jai. Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Jai. Jai Shri Kartika Mas Damodar Vrat Ki Jai. Jai. Shri Ekadasi Titi Ki Jai. Shri Ekadasi Jai. Vrat Ki Jai. Jai. Shri Jai. Chaturmasya Vrat Ki Jai. 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 Todos os glórias devotos reunidos Ki Jai. Shri Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribo! Haribo. Valeu, boa noite, valeu, Haribol.